Olha só, o valor de mercado da Nvidia foi para a estratosfera. E aí, claro, todo mundo começou a se perguntar: será que estamos vivendo uma bolha de inteligência artificial? Essa pergunta está por toda parte, mas e se essa não for a pergunta certa? E se a gente estiver olhando para tudo isso do jeito errado? Pois é, essa pergunta de US$ 1 trilhão, literalmente. Mas para a gente achar uma resposta de verdade, não dá para ficar só olhando preço de ação. A gente precisa ir mais fundo, voltar um pouco no tempo e entender o que é que está sendo criado, sabe? Qual é a essência dessa tecnologia. E essa citação aqui, ela é perfeita. É tipo o nosso norte. Basicamente, ela diz o seguinte: para discutir se tem bolha ou não, primeiro a gente precisa entender muito bem o que está rolando. Ou seja, vamos deixar de lado o barulho do mercado e focar no que está mudando de verdade. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos mergulhar fundo para entender o que de fato está sendo construído. Então, para começar, vamos explorar um conceito que parece até meio contraditório. A tal da bolha produtiva. É que a história mostra que nem toda bolha é só destruição e prejuízo. Algumas acabam construindo o futuro. O foco muda, sabe? Em vez de olhar para o crash financeiro, a gente começa a olhar para o legado, para a tecnologia que fica. E aqui está a grande sacada. Pensa, por exemplo, na crise das tulipas, lá no século XVII. Aquilo foi especulação pura, não deixou nada de útil para trás. Agora, compara com uma bolha produtiva. Mesmo que o mercado quebre, que tudo despenque, a loucura do investimento acaba deixando uma coisa real, algo que transforma tudo, a infraestrutura do futuro. E quando a gente olha para essa linha do tempo, fica claro que existe um padrão, né? A IA não surgiu do nada, isolada. Ela é só o capítulo mais recente de uma longa história de revoluções tecnológicas. Pensa bem, ferrovias, eletricidade, internet. E o que todas elas têm em comum? Exato. Todas, sem exceção, tiveram um momento de euforia maluca, de investimento pesado. E o legado que fica depois que a poeira baixa é impressionante. O frenesi do dinheiro uma hora passa, mas o que permanece são as ferrovias que conectaram países, a energia que move a indústria, a infraestrutura digital que, define o nosso mundo hoje. A grande pergunta agora é: qual vai ser o legado que a IA vai deixar? E é isso que nos leva para o ponto central de toda essa discussão. Ok, as outras revoluções foram gigantes, mas por que a IA seria diferente? A resposta é: porque a mudança agora é em outro nível. Não estamos mais só automatizando o trabalho braçal, o músculo. Agora, estamos começando a automatizar o cérebro, a mente. Essa comparação aqui, olha, ela é talvez a mais importante de todas. Pensa comigo, a primeira revolução industrial deu um upgrade na nossa força física, né? Nos livrou dos limites do corpo. Agora, esta nova revolução da IA, ela dá um upgrade no nosso cérebro, no nosso poder intelectual. A promessa é nos libertar dos nossos limites cognitivos. É uma virada de chave completa. Se a gente parar para pensar, a história da humanidade é uma história de aceleração. Do motor a vapor ao smartphone no nosso bolso, é tudo cada vez mais rápido. A IA não é uma curva fora do caminho, não. Ela é a próxima fase. É inevitável. E claro, essa construção toda não está rolando num cantinho isolado. Pelo contrário, ela está no centro de uma corrida global super intensa. E nessa corrida, a gente tem duas filosofias bem diferentes, duas superpotências disputando para ver quem vai definir o futuro da tecnologia. De um lado, a gente vê os Estados Unidos, o pioneiro. O foco deles é na inovação de ponta, de altíssimo risco, aquela busca sem fim pela próxima grande virada tecnológica. Do outro lado, a gente tem a China, a implementadora. O foco lá é diferente. É a aplicação em massa super rápida. É usar a tecnologia para transformar a sociedade de forma eficiente. São duas estratégias, duas visões de futuro bem distintas. Só que tem um detalhe, essa revolução toda, que parece tão digital, ela depende de coisas bem físicas, bem reais. E é aí que a gente encontra os gargalos, sabe? Os pontos que podem frear tudo. Basicamente, duas coisas: os chips que fazem a mágica acontecer e a energia para alimentar esses chips. Então, a pergunta é: o que é que pode botar um freio nessa revolução toda? A resposta se resume a dois recursos críticos: silício e eletricidade. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro gargalo, então, são os chips, o poder de computação. A gente simplesmente não tem o suficiente. A demanda por GPUs, aquelas placas superpotentes, explodiu de um jeito que a oferta não consegue dar conta. E como a produção está na mão de pouquíssimas empresas, a coisa complica. O recado do mercado é bem claro: o mundo precisa, urgentemente, de mais chips.
Mas talvez o gargalo mais sério e até surpreendente não seja nem o chip em si, mas a tomada para ligar ele, energia. Os data centers dia são verdadeiros monstros devoradores de eletricidade, e as redes elétricas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, não crescem há anos. A China, por outro lado, produz mais energia que os dois juntos. Daqui a pouco, o problema não vai ser ter o chip, vai ser achar onde ligar ele na tomada. Pensa nisso. Beleza. Agora que a gente tem todo esse contexto, um contexto bem maior, né? Vamos voltar para aquela pergunta lá do início sobre valor, sobre a bolha, mas agora com um novo olhar. Olha esse número: 1 trilhão de dólares. Essa é a estimativa de ganho de produtividade por ano, só com programadores usando ferramentas de IA. Isso dá 1% do PIB mundial vendo de uma única profissão. Agora pare e imagina o que vai acontecer quando essa tecnologia chegar em todas as outras áreas. A gente está só no comecinho. E é aqui que a gente volta para a história da bolha. Ficar discutindo o preço da ação da Nvidia é meio que discutir o preço da pá e da picareta durante a corrida do ouro. É importante, mas o ponto principal está sendo perdido. O ouro foi descoberto. A grande questão é a transformação da sociedade. Esse é o verdadeiro tesouro em jogo aqui. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final e bem provocadora. Se as máquinas agora podem amplificar o nosso intelecto, o que sobra para a gente fazer? Qual passa a ser o nosso papel? O que vai definir o propósito humano, o trabalho, num mundo assim? A resposta para essa pergunta, ela vai definir o nosso próximo século.